A mensagem de hoje tem uma palavra muito difícil: intercessão. Mas logo a seguir eu explico o que é intercessão. Intercessão nada mais é do que orar em favor dos outros. É uma oração onde a gente não pensa na gente. A gente conversa com Deus sobre os problemas dos outros. É uma oração generosa. E na Bíblia tem em muitas ocasiões, algumas pessoas da Bíblia oraram em favor de outras. Usaram da intercessão. A gente ora em favor dos outros? Bom, eu vou contar uma história da minha cabeça que fala justamente sobre essa história de intercessão, sobre uma pessoa orar em favor dos outros. E é muito importante que a gente ore uns pelos outros, porque isso é ordem de Deus e está na Bíblia. Quando a gente fizer oração, a gente precisa lembrar de orar pelos outros, orar pelos problemas dos outros. E aí hoje a gente vai contar primeiro uma história que eu inventei que fala exatamente disso. E ela começa no culto das crianças, presencial. Ai, que saudade, né? Mas a gente logo vai estar lá. E a gente agora vai imaginar um culto das crianças, onde as crianças estão todas já vacinadas, está tudo certinho, está todo mundo lá na igreja. E aí, na hora da oração, uma pessoa foi escolhida para fazer oração. E se vocês perceberem bem, dentro desse grupo de crianças, tem uma criança que está com a perna quebrada, não tem? Tem uma criança que está com uma muleta, 2 muletas, na verdade, e a perna quebrada. Era a Martinha. E na hora da oração, a Martinha foi escolhida para fazer oração. A tia chamou a Martinha lá na frente, falou assim: Martinha, vamos lá, você que vai fazer oração hoje. Ela foi bem devagarzinho, com a perninha quebrada, porque estava difícil de andar. E aí ela foi lá na frente fazer oração. Enquanto ela estava indo bem devagarzinho, uma pessoa ficou conversando com outra, fazendo um comentário baixinho. A Kitty cochichou bem baixinho no ouvido do Dudu. Você quer ver só, Dudu? Você quer ver só como é que a Martinha vai pedir para abençoar as tias, a mãe, o pai? E o Dudu respondeu: o que tem isso, Kitty? Isso demonstra que ela é preocupada com o bem-estar dessas pessoas. Qual é o problema? E a Kitty respondeu assim: eu acho a maior perda de tempo. Ela acabou de quebrar a perna. Ela podia pedir para melhorar rápido. Ela podia pedir para Deus para melhorar a perna dela, não ficar pensando nos outros. Ela só pensa nos outros. Se fosse eu que tivesse com a minha perna quebrada, eu ia pedir para sarar bem depressa. Você quer ver só, Dudu? Você quer ver só? Escuta só a oração da Martinha. Olha só o que ela vai falar. E aí, a Martinha, lá na frente, começou a fazer a oração dela. E todo mundo fazendo oração junto com a Martinha. E a Martinha, em voz alta, falou assim: Papai do céu, abençoa a minha amiga Kitty. Porque eu sei que ela tem prova essa semana. Ela estudou e ela precisa terminar a matéria. Ela precisa se lembrar de tudo. Ajuda para que ela lembre e não fique nervosa na hora da prova. Ai. A Kitty tinha feito tanta crítica, né? Dizendo que a Martinha só pensava nos outros. E justamente naquele dia a Martinha fez uma oração de intercessão em favor de quem? Da Kitty, para ela fazer bem a prova dela, porque ela tinha estudado muito. Ai, a Kitty deve ter ficado morrendo de vergonha das críticas que ela estava fazendo lá com o Dudu, não é verdade? Nossa, que coisa, né? E impressionante como que ela não lembrou que na Bíblia está escrito exatamente isso que a Martinha fez. Use a prática de súplicas, orações e intercessões. O que é intercessão, que a gente já viu? Orar uns pelos outros. Use a prática de intercessões, ações de graças, quer dizer, agradecimentos, em favor de todos. Porque isso é bom e aceitável diante de Deus. Está escrito no livro de 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo 2,
no versículo 1 e no versículo 3. E a gente vai contar uma história bíblica que fala justamente de orar e pedir a Deus em favor de outra pessoa. E a história bíblica que a gente vai contar chama A Mulher Cananeia, e ela está no livro de Mateus 15, do 21 ao 28. Porque quem é que não precisa de oração? Quem é que não ia ficar feliz de saber que alguém está orando em seu favor? É muito legal, e além de ser aceitável a Deus, como diz a Bíblia, né, que a gente viu até ainda agorinha, é uma prova de generosidade, da amizade, do afeto entre as pessoas. Pedir a Deus pelos outros, orar em favor dos outros, dobrar os joelhos pelo irmão em Cristo, pelo amiguinho da escola, pela família, é mostrar amor por essas pessoas. E nessa história chamada Mulher Cananeia, a gente vai ver que Jesus estava saindo de Jerusalém e aí ele foi para o lado de uma cidade chamada Tiro e Sidom. Enquanto ele estava caminhando, apareceu uma mulher no meio da multidão, muito angustiada. E essa mulher falava o tempo todo assim, Jesus, Senhor Jesus, Filho de Deus, tem compaixão, a minha filha está muito doente. A minha filha está muito doente e ela precisa de ajuda. Tem compaixão. E aí, Jesus não respondeu, mas acontece que os discípulos falaram, Jesus não responde não, deixa essa mulher estar gritando o tempo todo no caminho, o tempo todo ela está gritando, despede ela, manda ela embora, porque aí ela vai parar de ficar gritando, ela vem clamando atrás de nós. Mas acontece que Jesus não deu bola para os discípulos não. Ele não disse isso, não disse nada para a mulher ir embora. Ele ouviu o que aquela mulher queria dizer. E na verdade ela não estava pedindo nada para ela. Ela estava pedindo para curar a filha dela, que a filha dela estava com problema. E ela sabia que Jesus ia curar porque ela tinha muita fé. Ela gostava muito da filha dela. Eu acho que essa mulher devia ter alguns problemas também. Ela devia ter algumas coisas para ela pedir, mas ela esqueceu dela mesma e resolveu pedir pela filha. Pedir para Jesus ir ter com a filha dela e curar a filha dela. E aí Jesus falou com ela assim, olha, você vai em paz, porque a tua fé te salvou. Pode deixar que a sua filha vai ficar curada. Ela vai ficar curada. E aí a mulher agradeceu muito a Jesus. E na própria Bíblia fala para a gente orar uns pelos outros. Porque muito pode a súplica do justo. Muito pode porque é eficiente a gente pedir, o justo pedir pelo outro. Alguém já fez oração aqui pela outra pessoa? Pelo problema de outra pessoa? Pelo problema do país? Pediu a Deus pelos nossos pastores, pela nossa igreja? Olha só, eu vou ensinar uma coisa para vocês muito legal, que a tia Giane, lá da Igreja Presbiteriana das Américas, me ensinou para a gente lembrar de fazer oração e orar pelos outros. Fazer oração pedindo a Deus pelas outras coisas. Porque a gente precisa aprender a orar com fé uns pelos outros. Também pela nossa família, pela nossa igreja. Então é o seguinte, a gente vai precisar de cola, canetinhas permanentes ou então canetinha hidrocor, mas canetinha permanente é melhor. E palito de sorvete, tá? Um copinho para a gente colocar os palitinhos dentro, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vai colocar todos os palitinhos em fila e vai pegar a canetinha, que aí pode ser de qualquer cor, né? No caso, a tia Giane fez com a preta. E vai começar a escrever por minha família, por nossa igreja, por pessoas doentes, pelos nossos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos tios da escola dominical, pela minha mãe, pelo meu pai, enfim, pela escola. E aí a gente vai botar uns pedidos de oração aí escritos, né? E escreve vários palitinhos.
Depois, atrás do palitinho, vira o palitinho, atrás do palitinho faz uma marcação, ou cola uma florzinha, ou cola alguma coisa, ou faz uma marcaçãozinha com a própria caneta permanente, um desenho, como quiser, tá bom? Bom, depois, o que vocês vão fazer? Vão colocar dentro da xícara, dentro da caneca, tudo virado para trás. Vocês perceberam que vocês escreveram os pedidos de oração no palito, mas está tudo virado para trás? E a marcaçãozinha está para frente? Então, cada dia vocês vão pegar um palitinho. Vocês não vão poder ver o que está escrito. Vocês vão pegar sem ver, tá bom? E aí pega o palitinho e lê e fala assim, poxa, hoje eu vou orar. E peguei o palitinho que está escrito pela minha família. Então, hoje eu vou orar pela minha família. Aí você ora pela sua família e devolve o palitinho na canequinha, mas aí virado para frente, porque aquele você já fez, aquela oração você já fez. No outro dia você pega outro palitinho, até que você vai terminar de virar todos os palitinhos para frente. Agradecer a Deus, orar pelo culto das crianças, orar pelo trabalho da escola dominical. Pronto, terminaram os palitinhos? Então agora é hora de virar tudo ao contrário de novo e começar outra vez a sortear um palitinho e ver o que está escrito e por quem que você vai orar naquele dia. Eu acho isso muito legal, para a gente se lembrar de orar sempre uns pelos outros, porque é muito bom e a Bíblia manda que a gente ore uns pelos outros. Muito legal essa ideia da tia Giane, né? Muito bacana. Então, essa é a nossa história de hoje. Vamos nos lembrar de orar uns pelos outros e pedir uns pelos outros.